Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a todos neste dia, nesta tarde maravilhosa, que Deus em Cristo derrame sobre a tua vida a chuva de bênçãos. Chegamos à lição de número 3 da nosso terceiro trimestre da revista da Escola Bíblica Dominical, hoje tratando sobre Ruth e Noemi entrelaçadas pelo amor. O tema da lição é Deus que governa o mundo e cuida da família, os ensinamentos divinos nos livros de Ruth e Esté para a nossa geração. Estamos na terceira lição. Você que nos acompanha, para você que está começando agora, eu me chamo evangelista Sérgio Moreno, sou da cidade de Poções, onde faço parte ali do ministério Assembleia de Deus Jesus Cristo, Fonte da Vida, presidida pelo nosso pastor Lorival de Jesus e a missionária Célia. Estamos neste trabalho, comentando as lições da Escola Bíblica Dominical de Adulto e aprendendo junto com vocês, mais uma vez, a cada dia, a cada semana. Você que está gostando, deixa aí o seu joinha, compartilha, divulga, para que a palavra de Deus seja transmitida a outras pessoas. Nós falamos na lição de número 1, apresentamos um panorama, sobre Ruth, sobre Esté. Lição de número 2, nós falamos sobre o livro de Ruth, a sua história, as características, e agora nós vamos começar a nossa jornada a partir do capítulo 3 ou da lição de número 3, falando sobre essas mulheres, aprendendo a cada lição, a cada capítulo. E hoje nós vamos estudar sobre a lição de número 3, que tem por tema Ruth e Noemi entrelaçadas pelo amor. O texto áureo que se encontra em Ruth, capítulo 1, versículo 16, diz assim: Disse, porém, Ruth, não me instes para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Verdade prática: amar uns aos outros sem nada a exigir em troca, evidencia que Deus está em nós e nos une em relacionamentos fortes e duradouros. A lição deste trimestre, nessa lição de número 3, para você fazer a sua leitura aí em sua casa, onde você estiver assistindo, se encontra no livro de Ruth, capítulo 1, versículos 6 e 8 e versículos 14 a 19. Ruth, capítulo 1, versículos 6 ao 8 e o 14 ao 19, para você fazer a sua leitura. Irmãos, nós vamos falar sobre Ruth e Noemi, essas duas mulheres ou essas duas personagens bíblicas, a qual nós vamos falar de um relacionamento, entrelaçadas, uma amizade, um amor, uma convivência, a qual foi unida por um único ponto: o amor entre nora e sogra, o amor entre duas mulheres. E quando a verdade prática nos diz assim, amar uns aos outros sem nada exigir em troca, evidencia que Deus está em nós e nos une em relacionamentos fortes e duradouros. Nós estamos vivendo e vivemos a cada dia, essa é a realidade, a qual a maioria ou muitos estão dispostos a amar, entre aspas, estão dispostos a servir, a ajudar, uma vez que recebe algo em troca. Eu vou fazer, ou eu vou ajudar fulano, ou eu vou estar com ele, porque eu sei que futuramente ele vai reconhecer, ou ele tem alguma coisa para me oferecer. Hoje nós vivemos, e por assim dizer, num mundo egoísta, num sentimento egoísta, aonde eu faço, preocupado com o que eu vou receber, aonde eu vou ajudar ou eu vou amar por causa dos interesses próprios. Nós estamos diante
de uma narrativa bíblica, a qual nos mostra um relacionamento entre Ruth e Noemi. E é interessante que Ruth e Noemi vai nos trazer à tona a necessidade de um verdadeiro relacionamento ou de um verdadeiro amor intrínseco, sem nenhuma evidência de que está amando, porque tem algo para receber. Entenda que Noemi está em uma situação difícil. Noemi, e a lição vai nos mostrar uma mulher viúva, uma mulher que perde o seu esposo, uma mulher que perde os seus 2 filhos. Noemi está fugindo da seca agora na sua terra. Noemi está saindo de uma situação complicada junto com a sua família, vai perder o esposo, vai perder os filhos, e ela está olhando para a sua vida agora, falando o que seria da vida dela, o que será da vida dela. Noemi se considera amarga, o tópico 1 vai nos mostrar isso. Noemi se considera uma pessoa amarga por falta ou pelas condições a qual ela está vivendo, mas o que nos chama a atenção nesse relacionamento é que Ruth não está olhando para o que Noemi, para o poder aquisitivo de Noemi. Noemi é uma viúva, Noemi está sem seus filhos, sem seu esposo. Noemi não tem nada para oferecer para Ruth. Noemi não tem nada para falar assim, fica comigo, a herança é grande, os bens do meu esposo são grandes. Não, pelo contrário, Noemi, ela está agora diante de uma situação complicada, mas ela está dizendo ainda na sua angústia, na sua amargura, ela está falando para as suas noras, volte para a sua terra, volte para o seu povo, eu não tenho nada para oferecer, eu não posso fazer nada por vocês, os meus 2 filhos morreram, ainda que eu tivesse outro, ou seria improvável para vocês casar por causa da idade. Noemi está abrindo o jogo para Orfa e para Ruth e dizendo, eu não tenho nada para oferecer, eu não tenho nada para fazer por vocês, voltem para suas terras, voltem para suas famílias, porque é o melhor que vocês podem fazer. Só que nós nos deparamos com uma atitude, e eu falo e repito mais uma vez, nós não estamos estudando aqui para julgar a atitude de Orfa, mas nós estamos aqui aprendendo sobre as lições que Ruth, Noemi e Esther vai trazer para os dias de hoje, para a nação de hoje, dentro da perspectiva daquilo que Deus faz pelo seu povo. Aí Ruth vai virar para Noemi e vai dizer, eu não te abandono. Eu imagino Ruth falando com essas palavras, eu não vou te deixar, eu não vou te abandonar. Agora nós estamos juntas. E ela vai dizer muito bem claro, o teu povo agora é meu povo, o teu Deus agora é o meu Deus. Aonde você passar a noite eu vou passar junta, aonde você estiver eu estou junta com você. Sabe o que é isso, irmãos? É amor. É um relacionamento que não está baseado naquilo que o outro pode oferecer para mim ou para você. É um relacionamento que não está baseado na condição financeira, na situação, no poder aquisitivo. Não, eu vou fazer, eu estou com você, porque eu sei que você futuramente tem alguma coisa para deixar para mim, você vai ver, você vai reconhecer, Não, Noemi e Ruth estão dentro de um relacionamento que nenhuma nem a outra tinha nada a oferecer naquele instante, mas elas tinham o melhor de tudo, que era o amor uma para com as outras. E esse amor, esse caráter voluntário da doação pessoal de sogra e nora é um extraordinário exemplo de abnegação e amizade sincera. Isso é um caráter difícil, isso é uma coisa difícil de se ver nos dias de hoje, principalmente no âmbito familiar, mesmo sendo cristãos, aonde nós estamos numa sociedade cristã, e eu falo, e a gente pode ver isso acontecendo no dia a dia, aonde muitos estão preocupados
com o seu umbigo, onde muitos estão preocupados só consigo mesmo, né? Problema de A, de B ou de C, problema do irmão, problema da irmã, problema do meu sogro, problema dele. Se não tem nada para me oferecer, nem perto eu chego. Se não tem nada para me dar, se não pode fazer nada por mim, eu nem passo perto. Nós estamos vivendo uma sociedade egoísta, mas Ruth e Noemi estão mostrando para nós, como igreja, que o amor ele prevalece. O amor sincero de um para com o outro, né? Ainda pode ser restabelecido, ainda pode ser, e há ainda chance de esse amor, né? Convicto, fiel um para com o outro, ainda ser possível diante da palavra do Senhor e diante de tudo que nós estamos vivendo. O tópico de número 1 vai falar sobre a proposta de Ruth, né? A proposta de Noemi junto a Ruth, e nos chama a atenção, diz bem assim: é importante considerar as circunstâncias da vida de Noemi para entender o valor e o significado de seus atos, né? Noemi, olha a situação que Noemi está vivendo, olha o momento que Noemi está vivendo, né? O principal provedor da família, o seu esposo, morreu. Os seus filhos agora também vão morrer. Noemi está diante de uma situação, né, que ela precisa tomar uma decisão. E isso aqui, irmãos, né, nós estamos vendo o amor de Ruth para com sua sogra, de ficar ao lado, de estar com ela, e nós vamos ver o amor de Noemi para com Ruth e com Orfa, porque Ruth que está preocupada, a provisão, quem era para prover dentro do lar morreu. Ela está falando, ó, se vocês ficar comigo, vão morrer também, vão passar necessidade, vão sofrer, volta para suas casas, Isso aqui é preocupação. Nós precisamos entender esse lado de Noemi, nós precisamos entender esse lado aqui dentro desta proposta, dentro de uma crise em família que Noemi está vivendo, né? Não sabemos quanto tempo Elimeleque viveu em Moabe, mas a narrativa bíblica indica que a família permaneceu junta por algum período, né? Algum tempo depois morre Elimeleque, deixando sua esposa Noemi com seus 2 filhos. Os 2 filhos casam, vão morrer também, e agora elas estão diante, ou ela está diante, de uma situação constrangedora, né? Se uma sogra, uma mãe, ou quem for um irmão, no primeiro momento, né, de decisão dele, a preocupação, né, de não ter nada para oferecer, de não ter nada para poder tirar para o sustento. Quem ia prover agora na vida delas? Quem ia prover, né, na vida de Noemi? Como queria se sustentar? Noemi está olhando para os 4 cantos, é uma situação difícil, é uma situação complicada, né? E nós vamos ver entender o valor e o significado dos seus atos. Os seus atos aqui não é para ser julgados negativamente, mas os seus atos aqui são atos de preocupação, de bondade, dentro de uma circunstância adversa, dentro de uma circunstância contraposta a tudo que ela estava vivendo. Só que nós vamos ver no tópico de número 2, tirando força da fraqueza. E isso é muito importante, porque e eu preciso dizer isso aqui, nós vivemos um evangelho hoje, está sendo pregado um evangelho hoje, né? E por que não dizer assim, o evangelho da prosperidade, o evangelho de transformação, um evangelho que está sendo pregado, que uma vez que eu aceito Jesus, eu não fui chamado para passar por prova, eu não fui chamado para passar por dificuldade, a minha vida vai ser um mar de rosa, eu vou mudar da água para o vinho, num piscar e fechar de olhos. Se engane quem prega esse tipo de evangelho ou quem acredita nesse tipo de evangelho. O próprio Senhor Jesus deixou bem claro: no mundo tereis aflições,
mas tem de bom ânimo, né? Nós precisamos aprender como essas mulheres a tirar força diante da fraqueza, né? Noemi, junto com Ruth, vão nos mostrar que é possível, mesmo diante de situações contrárias, vencer ou sobreviver a tudo isso, né? Todas as pessoas, inclusive as cristãs, estão sujeitas a dias maus, Eclesiastes 7,14. A diferença é como cada um comporta em meio às tempestades da vida. A diferença aqui é como eu e você vai se comportar diante das adversidades que cada dia nos sobrevêm. Nenhuma família está livre de viver tragédias, nem mesmo as mais piedosas. O que dizer da família de Jó? Olha o que Jó vai passar, olha a situação que Jó vai viver, que tinha como sacerdote um homem sincero, reto e temente a Deus. Deus dá testemunho de Jó. Deus dá testemunho de Jó. E a família aqui vai sofrer uma catástrofe em um dia. Não é num período, não são por etapas, mas é em um único dia. A família, como diz Everett Clayton, é a célula em que age o Deus da história. Noemi não tinha consciência disso enquanto enfrentava furacão de problemas que lhe roubou a alegria. Assim como cada um de nós não consegue, em tempos de crise, compreender claramente o que o Senhor está querendo de nós. É por isso e é por meio dos processos que nos fazem, né, ser fortalecidos, ser transformados. Nós precisamos, dentro das circunstâncias, aprender a tirar as forças, a levantar mesmo na fraqueza. É na fraqueza que nós vamos ver quem somos e do que somos capazes diante de um Deus poderoso, de um Deus que cuida, de um Deus que age e de um Deus que faz. Noemi não concedeu seus sentimentos, mas também não os expulsou com autopiedade ou autocomisseração. Quando soube que Deus havia abençoado o seu povo, se levantou com suas noras para voltar a Belém. Ela não foi pegar o seu momento e descarregar em qualquer um. Ela não foi pegar o seu momento, né, e lançar sobre os ombros das suas noras. Pelo contrário, ela vai nos ensinar a tirar forças dentro disso aqui. É importante nós entendermos que Noemi não podia imaginar o plano presciente do Senhor em todas aquelas circunstâncias. Tem momento na minha e na tua vida e nós não vamos entender, mas é Deus nos preparando. E muitas das vezes nós falamos, mas por que eu estou passando por isso? Por que eu estou passando por esta prova? Por que eu estou passando por essa situação? Muitos vão dizer, não, você está passando por isso porque você pecou. Não, nem tudo é pecado. Nem tudo é por questão de pecado. É Deus trabalhando, é Deus preparando o cenário, preparando o ambiente, capacitando para as coisas novas. E dentro disso aqui nós vamos aprender a se levantar mesmo nos momentos difíceis. A questão, contudo, não é tentar explicar as tragédias como se um modo responsável, perseverando no cumprimento de nossos deveres, mesmo que não vejamos luz alguma no fim do túnel. Acima de tudo, precisamos continuar confiando em Deus. Mesmo quando nós olhamos para a situação e falamos, não tem jeito, não vai dar, está escuro, não tem luz, a luz está longe. Mas nós precisamos entender que há um Deus que está
preparando, que está trabalhando e que vai nos capacitar e que vai nos dar força para passar por momentos difíceis e tirar forças mesmo diante das fraquezas. Mesmo diante das fraquezas, é possível diante da palavra de Deus ser vitorioso, mesmo que seja difícil. Se tivermos desenvolvido um relacionamento com o Todo-Poderoso, conheceremos o seu caráter santo, justo e bom, e confiaremos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. É relacionamento. Nós precisamos buscar um relacionamento com o Todo-Poderoso. Precisamos buscar um relacionamento com Deus verdadeiramente, para que possamos tirar força mesmo diante das fraquezas. Ponto 3, sem manipulação emocional. Quando falamos de sem manipulação emocional, irmãos, tem pessoas que agem do momento que ela está passando para manipular outras pessoas, para tirar proveito do momento que ela está vivendo e tirar proveito às custas dos outros. Tem pessoas que usam que vai usar de manipulação emocional para se dar bem às custas de outras pessoas, né? Ou até mesmo dentro da igreja, irmãos, irmãs, usando do momento de dificuldade, né? Para poder se dar bem às custas da igreja, de irmãos, de irmãs, manipulando emocionalmente aqueles que estão ao seu redor. Ruth e Orfão dedicaram prontamente a acompanhar a sogra, mas não logo começaram a viagem. Noemi decidiu liberá-las para que voltassem à casa de seus pais. Ruth 1, 7 e 8. Mesmo de avançada idade, Noemi pensou primeiro em suas noras e no futuro delas, de volta às suas origens. Ruth e Orfão poderiam casar novamente e constituírem família. Noemi assumiu a sua condição pessoal sem apelar aos sentimentos das noras. E esse tipo de conduta é fundamental para a construção de um relacionamento saudável, né? A manipulação emocional é sutil e costuma se manifestar desde a infância. Provérbios 20:11. O pecado não escolhe idade. Pessoas emocional e espiritualmente sadias não são manipuladas. Quando o ser humano o cristão saudavelmente emocional e espiritual, ele não é manipulado. Da mesmo jeito que tem pessoas que manipula, que usa dos seus momentos para manipular os outros, também tem pessoas que são manipuladas por falta de controle emocional e espiritual. Entenda, de primeira mão, Noemi podia falar assim, se lamentar. Noemi podia usar de todos os artifícios da sua situação, falar, não, eu já sou velha, eu estou decadente, eu necessito de vocês do meu lado. Prender Ruth e Orfão de qualquer maneira junto com ela. Só que Noemi não vai fazer isso. Noemi não vai usar de manipulação emocional para atrair as suas noras. Pelo contrário, ela está pensando no bem-estar das noras, estão liberando elas para voltar para suas famílias, para constituírem família, para continuar a vida. Ruth não está ficando com Noemi porque Noemi usou de artimanhas emocionais. Ruth está ficando com Noemi por causa do caráter de Noemi, por causa do amor que existia entre elas. Não é por uma questão emocional. E nós temos vivido isto hoje, irmãos. Tem pessoas usando dos seus momentos de fraqueza, de luta, para se dar bem
às costas do próximo, às custas do próximo, perdão. Cuidado que Deus está vendo. Cuidado que Deus está contemplando. Toma vergonha na sua cara e se converta. Não use do momento de dificuldade para manipular os outros. Entenda que o amor tem que ser verdadeiro. Eu tenho que fazer por amor, eu tenho que ser por amor. Nem por obrigação, nem forçado e nem manipulado. E você que está deste outro lado, cuidado também para não ser manipulado por essas pessoas. Busca de Deus. É por isso que nós aprendemos, irmãos, nós temos esse aprendizado, né? De quando chegar até você, ore a Deus, busque de Deus se verdadeiramente, né? Por quê? Porque a pessoa pode estar usando do momento que ela está passando para te manipular, para querer extrair de você o máximo que ela puder. E esse tipo de pessoa, ele vai andar doente espiritualmente, doente fisicamente a vida toda, porque só sabe se fazer de vítima. Noemi não se colocou como vítima, mas está nos ensinando a não usar de manipulação para se dar bem às custas do nosso próximo. Não usar de manipulação para se sair bem às custas da igreja que você congrega, que você faz parte. Esta lição é que nos transmite Noemi é uma importância de não usar os nossos quadros tristes da vida para manipular e explorar as pessoas que nos cercam. Tem pessoas que têm prazer de estar explorando o irmão, de estar explorando a irmã. E aí Paulo vai dizer, para que não seja pesado a teu irmão, para que não seja um peso, um fardo. Vamos entender e aprender junto com Ruth e com Noemi, dentro dessa terceira lição, a não usar de manipulação emocional. Essa manipulação emocional aqui, de se dar bem às costas dos outros, de querer, né, qualquer coisinha, ou fulano ou ciclano, ou me ajuda nisso, ou me ajuda naquilo, ou eu estou passando por isso, não me abandona não. Cuidado. O excessivamente carente usa a sua doentia condição para manipular os outros. Não raras as vezes esses quadros são sustentados por problemas espirituais não resolvidos ou mal resolvidos, falta de maturidade espiritual, ausência de uma vida cristã autêntica na correta compreensão do que é ser discípulo de Cristo. A manipulação é sutil e costuma manifestar-se desde a infância. Provérbios 20, versículo 11. Isso vem desde berço. Tem pessoas que ela já nasce com isso, ela já é manipuladora desde criança, ela sabe manipular. Não muito distante, nós vamos ver filhos manipulando pai e mãe. Tenho esse dom de manipulação. Manipula. Faz do próximo besta. Me desculpe a expressão. Achando que todo mundo é otário. Você acha que Deus não está vendo? Você acha que Deus não está vendo isso? Não é. Você usando dos seus momentos para poder se dar bem às custas dos outros. A convicção amorosa de Ruth, o tópico de número 2, vai nos falar sobre uma amizade provada e aprovada. É aqui que nós entendemos o que é uma amizade verdadeira. Uma amizade que é provada e aprovada.
Porque Ruth persiste e Orfa desiste. O sentimento e a força moral de Orfa não eram tão intensos quanto a de Ruth. Não estamos, mais uma vez eu vou deixar claro, não estamos aqui julgando o comportamento de Orfa. A lição está nos mostrando que não era intenso quanto o de Ruth. Isso ficou demonstrado na sua decisão após a insistência de Noemi para que ficassem em Moabe. No primeiro momento, Orfa não atendeu a palavra de Noemi, assim como Ruth beijou a sogra e, chorando em alta voz, garantiu que a acompanharia na viagem de volta para o seu povo. Noemi insiste para que as noras voltem para a sua casa dos pais. Ela não poderia oferecer a eles ou a elas outros filhos para que se casassem. E a palavra de Noemi certamente levaram Orfa a refletir um pouco mais. Orfa vai refletir. Orfa vai olhar e vai falar assim, mas ela está tendo uma atitude e verdadeiramente eu preciso cuidar da minha vida, eu preciso dar continuidade. Só que o sentimento de Ruth foi maior. A fé de Orfa era emotiva, porém fraca. Infelizmente, muito se vê disto no cristianismo evangélico atual. Pessoas que se emocionam e choram, mas que são desprovidas da convicção na hora de tomar atitudes ao lado da verdade do evangelho. Tem pessoas que vivem momentos emocionais, são pessoas que até choram, se derramam, são emotivas, mas no momento da decisão, no momento da convicção, elas não têm capacidade. Harry diz o seguinte: fortes sentimentos sem uma opinião bem definida normalmente produzem decisões fracas. O mesmo autor observa aqueles que assumem uma profissão de fé somente por complacência dos parentes ou para agradar seus amigos e por causa da companhia serão convertidos por pouco tempo e logo abandonam. Sabe o que é isso? A convenção ou a aceitação por emocionalismo. Foi porque o meu amigo fez com que eu fosse lá. É porque a minha família, se eu não fazer, não vai ficar com vergonha. Aí vai lá e faz por um momento, por um tempo, mas logo ela se desvia ou ela se afasta por causa das suas ações, que foram emotivas, que foram momentâneas. Orfa amava Noemi, mas seu sentimento e força moral não eram e não foram quanto os de Ruth. Uma é diferente da outra. Uma é diferente da outra. Então isso aqui veio para quê? Tem situações na minha e na tua vida, pega isso aqui, que vai acontecer para você entender quem verdadeiramente são os teus amigos. Para você ver quem verdadeiramente está com você. Eu vou testemunhar bem curto e rápido para vocês aqui. Antes de eu me converter, eu fazia churrasco todo final de semana. Todo final de semana tinha churrasco. Minha casa era cheia de amigos. Do momento que eu me aceitei a Jesus, que eu comecei a mudar as minhas atitudes, que eu olhei para os quatro cantos, eu estava só. Não tinha mais ninguém. E no momento que eu mais precisei, eu não encontrei. Então provações vão vir para que a amizade seja provada, para que o amor seja aprovado, para se verdadeiramente quem está do teu lado. Na hora que você precisar, na hora que você se encontrar em situações adversas, dentro das provações, tem provação que vai vir para Deus provar para você que a pessoa que você acha que é amigo, você está enganado. Que quem você acha que está do teu lado, não está. Ela vai, da linha na pipa, como diz o ditado aí fora, quando você menos esperar, vai te abandonar, vai te deixar. A verdadeira amizade, ela vai continuar com você.
independente do que você tem para oferecer, independente da tua condição, independente do teu momento, o verdadeiro amigo, a verdadeira amizade, aqueles que realmente estão com você, vai permanecer fiel. Aprenda isso. Tem coisas que vai acontecer e é Deus trabalhando e te mostrando, olha quem está ao teu lado. Quem está contigo? Vai acontecer. É para Deus mostrar que nem todo mundo que está do teu lado diz ser o que fala. Mas eu estou contigo. Mas eu sou teu amigo. Por que der e vier. Não. Na hora que você não tiver para oferecer, chispa fora. Cai fora. Te abandona. Na hora que você não tiver para oferecer, vai te abandonar. Vai puxar o teu tapete. E tchau. A amizade na adversidade. A convicção amorosa de Ruth é mesmo surpreendente. Salomão escreveu que o amigo ama em todos os momentos, é um irmão na adversidade. Ruth estava disposta a enfrentar toda e qualquer dificuldade ao lado da sogra. Aqui sim. Ruth entendeu que não era o que Noemi tinha para oferecer, mas ela está declarando em alto e bom som: o que tu passar, eu vou passar junto. O que tu viver, eu vou viver junto. Eu imagino, eu vou mais além. Se tiver de morrer de fome, nós vamos morrer junto. Mas eu não te abandono. Eu não te largo. Eu não te deixo. O teu Deus é o meu Deus. O teu povo é... Agora eu sou do teu lado. Eu estou com você, Noemi. Estamos juntas na caminhada. A amizade, ela tem que continuar mesmo no momento de adversidade. A verdadeira amizade não cede às convicções ou pressões do momento. Amigo que muda de lado facilmente ao sabor dos seus interesses não é amigo verdadeiro. Aleluia. Tem amigo que está nas tuas costas te abraçando, diz que é teu amigo, mas no primeiro momento que aparece para ele que o interesse é favorável a ele, ele te abandona. Ele vai te abandonar no primeiro momento que surgir para ele, mas é teu amigo, mas eu estou contigo, mas ele é teu amigo enquanto está favorecendo os interesses dele. O amigo que muda de lado facilmente ao sabor dos seus interesses não é amigo verdadeiro. Não é amigo verdadeiro. A amizade de Ruth e Noemi mostrou isso, realmente profunda e surpreendente. Temos que parar com esse negócio de que todo mundo é meu amigo. Todo mundo é minha amiga. Ah, mas é meu irmão em Cristo Jesus, mas não é teu amigo. Está na mesma igreja, está convivendo com você, mas não é o teu amigo. Não é a tua amiga. Se possível, no primeiro momento, ela puxa o teu tapete e muda de lado. Mas se for como Ruth e Noemi, no primeiro momento que acontecer, ela está esticando as mãos e está falando: ei, levanta que eu estou contigo. O que der para você vai dar para mim também. O que tiver que você passar também vou passar junto. Amigo é isso. O amigo não te abandona nos momentos difíceis. O amigo não te abandona nas situações adversas. Pelo contrário, está junto com você. Está firme, convicto, fiel, um amor prático. O amor de Ruth não era apenas verbal ou sentimental, era prático. O que é prático? Mostrava, fazia, exercia, cuidava, honrava. Hoje nós estamos vivendo época que é amigo só de sentimento, só verbal, só de boca para fora. Mas e na prática? E no exercer? E no fazer? E no fazer? Está crescendo em nossos dias a chamada teologia do corte, né? Que embora reúna conselhos práticos, muitos deles
extraído das Escrituras Sagradas, tem sido criado por muitos como um meio fácil de alcançar sucesso na vida. É só para o seu bem, é só para o seu propósito. Mas o amor verdadeiro, um amor prático, é mostrado na prática, nas ações, no fazer, não só da boca para fora. Eu amo, mas e as ações? E o fazer? A convicção da mulher: o teu Deus é o meu Deus. Ruth tem convicção agora, e nós falamos isso na lição de número 2, né? Dentro de uma fé fervorosa, Noemi vai transmitir algo aqui para Ruth, irmãos. Noemi vai transmitir algo que vai chamar a atenção de Ruth, vai falar: ei, o teu Deus é o meu Deus agora. Um dos sinais do fim dos tempos é a apatia espiritual, Mateus capítulo 24, versículo 12. Vivenciamos uma realidade preocupante para muitas igrejas locais, para o cristianismo evangélico em geral, com esfriamento do amor e o surgimento de muitos ministérios que, em vez de fé genuína, um tempo em que cresce um profetismo de pouca autenticidade. Às vezes nenhuma. Não se trata de uma visão pessimista, mas realista à luz das claras previsões circunstanciais. Apesar disso, não devemos nos conformar. Ruth nos dá um exemplo de uma fé fervorosa, uma fé viva e não morta, conforme os ensinos de Tiago 2, capítulo 2, versículo 14 e 18. A declaração convicta perante Noemi é demonstrada na sua profunda devoção a Deus. O teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo. Fé, crendo, uma fé que inspira ainda nos dias de hoje. A fé de Ruth foi inspirada na vida e crença de sua sogra. Será que nós temos inspirado a fé na vida dos nossos? Será que nós temos inspirado fé? Porque Ruth foi inspirada na fé viva da sua sogra, a crença da sua sogra, o testemunho de Noemi. O Deus de Noemi dava testemunho da sua fé. Em todos os tempos, as mulheres mais velhas têm a missão de resistir aos ventos da superficialidade espiritual, sendo piedosas, dedicadas a Deus e à família. Mesmo diante do que estava passando, eu imagino Noemi falando: mas eu preciso mostrar para as minhas noras quem sou eu e o Deus a qual eu sirvo. Transmitir essa fé, esse testemunho, dentro de uma sensibilidade sobre liderança. Não há dúvida de que as mulheres também são dotadas de talentos e dons naturais e espirituais que podem ser e são muito úteis no reino de Deus. Ei, mulher, você é útil no reino de Deus. Você tem um papel importante no reino de Deus. Nós estamos tratando sobre duas mulheres, duas personagens bíblicas que traz exemplo para toda a igreja, mas principalmente eu quero deixar para as mulheres de Deus. Você não é ninguém, você não é qualquer uma, você está onde está porque Deus tem propósito através da sua vida. Você é instrumento de Deus para inspirar as que vão chegando, as que estão chegando. Antes de tudo, entenda que Deus te escolheu e é Ele quem te prepara e é Ele quem te capacita. Você não é qualquer coisa, é instrumento de Deus. O relacionamento de Noemi e Ruth nos ensina quão precioso é o amor altruísta para Deus. Ao pensarem uma na outra e dedicarem-se ao cuidado mútuo, ambas foram alcançadas pelo favor divino.
Quando fazemos por amor verdadeiro, o amor de Deus alcança. Quando fazemos sem interesse, o amor de Deus alcança. Em um mundo tão narcisista, o Senhor espera que nos doemos mais uns aos outros. A família é o primeiro ambiente em que o amor deve ser praticado. O segundo é a igreja local. Que Deus te abençoe e entenda, dentro desta lição, nós vamos ver ensinamentos grandiosos para a nossa vida. Nós vamos ver a prova da verdadeira amizade aqui. Nós vamos ver a prova do verdadeiro amor aqui para com os outros. Fique com essa palavra, nos ajude compartilhando e até a próxima aula em nome de Jesus.